Que línguas se falavam em Lisboa antes de haver Portugal e antes de chegar cá o português? Vou tentar contar esta história de forma um pouco diferente do habitual. Normalmente contamos as histórias das línguas por língua, mas aqui queria contar as histórias das línguas num sítio em particular, em Lisboa. E isto vai implicar falar de muitas línguas, pelo menos 10 nesta primeira parte. Vamos desde línguas de há 40 mil anos até à língua dos vikings. Depois explico porquê. Vamos conhecer qual é que era o nome do primeiro lisboeta conhecido, o primeiro nome que se sabe, e depois vamos por aí fora. Então não se esqueça de assinar, porque esta é só a primeira parte. Depois ainda vamos ver as histórias das línguas de Lisboa depois de chegar cá Dom Afonso Henriques. Para começar a nossa história, peço que imagine Lisboa há 40 mil anos. Não é fácil. Lisboa quer dizer, o sítio onde hoje é Lisboa, não haveria nenhuma cidade por aqui, mas este sítio era uma zona de rios que desaguavam no Tejo, e o Tejo ia até bastante mais longe, porque a costa, na verdade, estava mais longe do que está hoje. Há 40 mil anos haveria por aqui muitas florestas, muitas colinas, e haveria também já pessoas. E essas pessoas tinham línguas, falavam línguas. Sabe-se que há 40 mil anos, de certeza que já havia línguas como as línguas de hoje, como a gramática complexa. Aliás, não há propriamente uma relação, ao contrário do que por vezes se pensa, entre a complexidade das sociedades e a complexidade das gramáticas. As gramáticas de há 40 mil anos poderiam ser tão ou mais complexas do que as gramáticas de hoje. Essas línguas, nós não conhecemos nada dessas línguas. A escrita só apareceu há 5 mil anos. Sabemos que existiam, sabemos que eram diversas, não era só uma língua. Não sabemos que nomes é que teriam, mas sabemos uma coisa curiosa. Provavelmente, ou pelo menos julgamos saber, algumas das palavras que se diziam há 40 mil anos poderão ter sobrevivido. Há muitas palavras no português que têm origem desconhecida. Vêm de línguas anteriores ao latim. É possível que algumas dessas palavras já aqui se ouvissem há 40 mil anos. É possível. Claro, com uma forma muito, muito diferente, porque as línguas mudam com alguma rapidez, se olharmos para estas escalas de milhares de anos, mas é possível. Pronto. Não sabemos nada sobre essas línguas, mas podemos avançar um pouco mais no tempo e chegar a tempos onde já sabemos um pouco mais. Por exemplo, se olharmos para a Lisboa ou para esta zona há 7 mil anos, já temos alguns vislumbres muito pouco claros do que é que poderia ser a paisagem linguística, não só desta zona, mas toda a Península Ibérica. E um desses vislumbres tem que ver com vestígios que foram ficando desses tempos. Não são algumas inscrições, que não são de há 7 mil anos, são mais recentes, mas também, e isto é importante, uma língua que sobrou desses tempos. Na Península Ibérica há ainda uma língua que vem de há 7 mil anos, ou pelo menos há 7 mil anos já era falada nesta zona. Estou a falar do basco, do euskera, para usar a palavra, para usar o nome nessa língua. O euskera, o basco, é falado muito longe de Lisboa, é verdade, mas é a única língua que sobreviveu dos tempos pré-romanos em toda a península, e por isso, na Lisboa de há 7 mil anos, certamente que se ouviriam línguas muito diversas, línguas do norte da África, línguas de outras zonas da Europa, e talvez algum basco. Há 7 mil anos. Portanto, aqui já começamos a ter umas luzes sobre qual seria a paisagem linguística, mas se avançarmos um pouco mais, chegamos a tempos onde já sabemos muito melhor que línguas é que se falavam. No primeiro milénio antes de Cristo surgem por esta zona línguas de que já conhecemos muito melhor a história. Estamos a falar das línguas indo-europeias, que têm origem no proto-indo-europeu. Uma língua de que não há registros escritos, mas foi reconstruída nos últimos 200 anos. Esta língua seria falada ou na zona da atual Ucrânia, ou no Cáucaso, ou talvez, dizem alguns, na zona da atual Turquia. De qualquer forma, todas essas zonas acabaram por ter línguas indo-europeias, embora na Turquia essas línguas tenham sido substituídas pelo turco, que não é uma língua indo-europeia, mas, seja como for, as línguas indo-europeias chegaram aqui a este recanto do mundo, onde hoje é Lisboa, no primeiro milénio antes de Cristo, como disse, e vieram em duas ondas. A primeira onda, a mais antiga, é a onda daquelas línguas que nós hoje chamamos línguas celtas. Ainda são faladas. Temos o gaélico irlandês, o galês do país de Gales, o bretão da Bretanha,
ainda o gaélico da Escócia, ainda há línguas celtas faladas no mundo, na Europa. As línguas que se falavam aqui na Península Ibérica, as línguas celtas, perderam-se. Mas talvez não, certamente que deixaram por cá muitas palavras e construções, mas foram substituídas. No entanto, foram a primeira onda das línguas indo-europeias, a primeira onda que chegou aqui ao Ocidente e que chegou aqui a Lisboa. As línguas indo-europeias, nas duas ondas que aqui chegaram, tiveram muito sucesso, substituíram as línguas anteriores, com a exceção, como já disse, do basco. Havia outras línguas anteriores de que temos alguns vestígios, como por exemplo a língua chamada ibérico, mas essa foi completamente substituída. O basco manteve-se, mas as outras desapareceram. E houve também, em conjunto com as línguas indo-europeias, outras línguas que aqui apareciam, não indo-europeias. Há poucos anos foi descoberta uma inscrição num túmulo que será do século VII a.C., uma inscrição que está escrita com as letras fenícias. E esta inscrição que diz algo como Uadbar, filho de Ibadar. Este Uadbar é provavelmente o nome de lisboeta mais antigo, ou talvez Ibadar, o pai também fosse lisboeta, são os dois nomes mais antigos de lisboetas que se conhece. Foi uma descoberta bastante interessante porque percebemos que, de facto, as letras fenícias, mesmo as letras fenícias, porque há outros sistemas de escrita baseados no fenício que foram usados na Península Ibérica, mas mesmo as letras fenícias foram descobertas aqui em Lisboa. Portanto, essa língua também foi usada aqui em Lisboa. Há quem diga que isso é óbvio, mas não é assim tão óbvio, porque este foi o primeiro vestígio, sem qualquer margem para dúvidas, dessa língua cá em Lisboa. E temos então o Adbar, filho de Ibadar, como um registro muito antigo de um lisboeta do século VII a.C. Mas não foi só o fenício, também temos o grego, que é uma língua indo-europeia, ao contrário do fenício. O fenício é uma língua semítica, de outra família. O grego é uma língua indo-europeia e também por aqui andou, também se ouviu grego por aqui. Também se ouviu durante muito tempo hebraico por aqui. O hebraico já é uma língua semítica, da família do fenício. Portanto, as línguas que nós hoje diríamos que vêm do Médio Oriente, portaram aqui, e há que dizer que estavam aqui a chegar ao fim do mundo. Vinham do centro do mundo antigo e estavam a chegar aqui ao fim do mundo, a esta baía longínqua, onde vinham parar e onde se misturavam várias línguas, incluindo o grego, o fenício, o hebraico, as línguas célticas e todas essas. E ainda não chegamos ao latim. E houve mais, certamente. Houve o cartaginês, que estaria relacionado com o fenício, outras línguas do Norte de África, línguas de que já não se sabe o nome, todas elas passaram por aqui. Destas línguas, o fenício e o grego, temos também os próprios mitos da cidade. Há muitas pessoas que acreditam que o nome da cidade veio do fenício, não temos provas disso. Eu diria que é mais provável que o nome até venha de uma língua mais antiga. Também Ulisses é um nome muito associado à fundação da cidade enquanto mito. Portanto, vêm destas línguas longínquas os mitos da fundação da cidade. E como eu disse, é fácil perceber porque Lisboa estava no fim do mundo e estas línguas vinham daquilo que era o centro do mundo antigo. Há 2000 e poucos anos chegou aqui a esta zona uma língua, o latim, que é uma língua itálica, uma língua da família itálica, que é outra família, uma subfamília das línguas indo-europeias. É possível que já existissem aqui línguas itálicas antes do latim. Por exemplo, há uma língua que nós hoje chamamos lusitano, de que há algumas inscrições, não muitas, que é uma língua indo-europeia, não há dúvidas, mas não é fácil, os especialistas não se decidem em relação à sua colocação numa das subfamílias. Poderá ser uma língua celta, outros dizem que é uma língua itálica. A verdade é que essa língua existia, mas não se tem exatamente a certeza nem da sua origem, nem de que subfamília é que pertencia. Era uma língua que, nas inscrições, era escrita com alfabeto latino. Bem, o latim, uma das línguas que depois mais tempo por aqui ficou, e ainda hoje cá está, é o que eu estou a falar, mas muito alterado. Este latim chegou, de facto, há pouco mais de 2000 anos, e acabou por se tornar uma língua importantíssima, isto porque veio a cavalo do Império Romano, como sabemos. O latim que aqui chegou
não era um latim único, não era uma língua uniforme, como todas as línguas tinha variedades, e certamente que ao chegar aqui e ser aprendido pela população que já cá estava e que já sabia outras línguas, também ganhou as suas próprias características. Portanto, seria fácil para um romano, por exemplo, perceber que estava a ouvir alguém que vinha da Hispânia, aqui da Península Ibérica, e certamente que dentro da Hispânia seria possível perceber que havia um sotaque típico da zona de Lisboa, por exemplo, um sotaque típico do latim da zona de Lisboa, porque essas variações sempre existiram, e não só no latim, em todas as outras línguas. Mas sim, o latim lisboeta era certamente diferente do latim de outras zonas. Mas o latim de diferentes classes sociais era diferente. A língua sempre variou e essa variação manteve-se quando o latim se transformou noutras línguas. Mas já lá chegamos, ainda não chegamos a essa fase. Há que dizer que as línguas anteriores poderão ter desaparecido, mas integraram algumas palavras, algumas construções no latim. Algumas dessas palavras ainda hoje as dizemos. E, entretanto, chegaram também outras línguas. Por exemplo, os povos germânicos, que tradicionalmente chamávamos de povos bárbaros, chegaram aqui e fundaram os seus reinos depois da queda do Império Romano, ou melhor, na queda do Império Romano, que foi precisamente essa divisão em reinos com uma liderança germânica, trouxeram, na verdade, o latim também, porque assumiram o latim como sua língua, embora existissem também línguas germânicas. Uma delas chamava-se gótico, a língua dos visigodos, e esta língua deu-nos algumas palavras, mas nunca foi uma língua que se tornasse a língua de grande parte da população por esta zona. Mas deu-nos palavras como, por exemplo, a palavra luva, ou seja, o latim que nós usamos ainda hoje tem palavras que vieram do gótico. Essa foi uma das muitas línguas que foram deixando palavras no latim desta zona. Entretanto, Lisboa ficou sob o domínio muçulmano, como sabemos, durante vários séculos. E durante estes séculos, que línguas é que se falariam por aqui? Bem, o árabe, que era, nesse caso, durante estes séculos, a língua da administração, a língua de cultura, a língua importante que aqui se falava, e que deixou cá muitas palavras, como sabemos também. Também se falariam certamente línguas do norte de África que não têm uma relação direta com o árabe. Estamos a falar das línguas que nós tradicionalmente chamamos línguas berberes, mas que podemos chamar línguas amazigh, que ainda hoje são faladas no norte de África e que também estariam aqui por Lisboa, é mais do que provável, embora não haja muitos vestígios, porque também sempre foram línguas muito ignoradas no estudo das línguas desta zona, mas estou certo que também por aqui se falaram, e também se continuou a falar latim. Neste caso, o latim transformado, um latim com muitas interferências árabes, um latim que foi usado pelos cristãos que por aqui ficaram, um latim que foi usado nas cerimónias religiosas dos cristãos e um latim que também seria falado. Até que ponto é que, quando Afonso Henriques chega a Lisboa, este latim ainda era falado, não é fácil de saber. Mas este latim que continua a ser falado tem o nome atual de Moçárabe. Moçárabe não é o nome do árabe, mas sim do latim falado nas zonas de domínio árabe. E este Moçárabe também seria chamado pela própria população de latino ou até de ladino. Ladino depois veio a ser o nome de outra língua, mas na altura seria também uma palavra usada para as pessoas se referirem à língua que estavam a usar, a esse latim que entretanto tinha ficado com o árabe por cima, digamos assim, o árabe como língua de cultura e o latim como língua do povo. Este moçárabe foi também uma das línguas de Lisboa. Mas houve mais. Por exemplo, em 1108, a Lisboa muçulmana, onde se falavam estas línguas todas, foi invadida durante algum tempo pelos vikings, pelos nórdicos. E por isso também se terá ouvido por aqui falar o antigo nórdico. Portanto, haveria sempre uma grande mistura, o que é perfeitamente normal numa cidade. Numa cidade, ainda por cima, uma cidade perto do mar, onde chegavam muitas pessoas. Portanto, tínhamos, em 1108, ouviríamos o nórdico, o árabe, o latino, o amazigh. Também ouviríamos latim de outras zonas, talvez o latim do norte da península também por vezes aqui apareceria já com algumas características curiosas que hoje associamos ao português, mas isso fica para mais tarde. A Lisboa do início do segundo milénio, ali por volta do ano de 1100, era uma Lisboa linguisticamente muito diversa. E claro, em 1147 chegam tropas vindas do norte que vêm cercar Lisboa, as tropas de Dom Afonso Henriques, mas isso já é a história do próximo capítulo. Estas tropas vinham com muitas línguas, porque eram constituídas por pessoas de muitas zonas da Europa, e também algumas dessas tropas falariam um latim do norte que acabou por ser a língua que eu estou a falar agora.
Falámos da língua de há 40 mil anos que não sabemos o nome, falámos de línguas celtas, falámos do fenício, do grego, do hebraico, do latim, do gótico, do árabe, do amazigh, do antigo nórdico. São estas e muitas mais as línguas de Lisboa antes de começar Portugal, antes de Portugal chegar a esta zona, e será no próximo episódio que falaremos das línguas que vão de Afonso Henriques, que trouxe uma língua muito importante para a história de Lisboa, até provavelmente à época de Camões. Isso fica para o segundo episódio. Durante algum tempo dessa época, Lisboa deixou de ser o fim do mundo, como foi durante muitos dos séculos de que falei neste episódio, e passou a ser o centro do mundo, e por isso, em vez de virem línguas desse centro do mundo para esta periferia, houve línguas que vieram de muitas zonas para este outro centro, que não durou muito tempo, mas acabou por, digamos, atrair muitas línguas. Mas isso é a história para o segundo episódio. Não se esqueça de assinar e já agora de partilhar esta história das línguas de Lisboa. Obrigado.